seria um tratamento indevido de dados pessoais? Por exemplo, eu posso ter um tratamento onde eu tenho dados incorretos, que vão gerar, de repente, uma negativa, né, de um direito, por exemplo, uma negativa de um crédito para o titular de dados. Eu posso ter, de repente, tratamentos de dados onde eu trato dados em excesso, né, dados que não são necessários, digamos assim, para aquela finalidade. E aí, a partir desse tratamento de dados em excesso, eu posso, talvez, ter um tratamento discriminatório. Você pode me explicar para o pessoal o que seria esses dados em excesso? Porque você está falando assim, mas tem muitas pessoas que vamos provavelmente lá. não estão entendendo. Digamos que eu estou num processo seletivo, eu estou recrutando, por exemplo, funcionários para uma empresa. Eu preciso saber onde a pessoa mora nesse primeiro momento? Não, depois sim, se a pessoa for contratada, etc., eu preciso saber se a pessoa tem filhos, quantos filhos ela tem. Eu precisava saber de onde mora, a localização, qual é o efeito disso? Não tem, para aquele primeiro momento eu preciso saber se aquela pessoa está qualificada para a vaga que eu tenho. E então isso não é informação para qualificar a condição dele, né? Vamos supor, nesse primeiro momento eu preciso saber se ela está preparada, com a experiência, com a qualificação para aquele cargo, mas eu não preciso saber, por exemplo, o endereço da pessoa. Né? Então a gente sabe que tem empresas com... Mas você acha que o empresário não pode... Olha, desculpa, não é polêmica não, mas eu estou pensando aqui como empresário. Mas tu acha que o empresário não tem direito de saber onde a pessoa mora, porque pode facilitar até mesmo o acesso dessa pessoa à empresa, para não ter um desgaste muito grande? A gente está falando aqui, porque existem cidades, você pega São Paulo, uma pessoa para atravessar a cidade toda vai gastar 2, 3 horas. Isso vai gerar um desgaste para ele, tanto físico quanto emocional, até chegar no trabalho. Isso vai afetar diretamente no rendimento. Então, a meu ver, como empresário, e isso é uma informação que tem uma grande validade para mim. E por que não poderia ser utilizado? É só para entender. Justamente por isso, porque nesse primeiro momento, o que deveria estar sendo analisado, essa pessoa está qualificada para aquela vaga que está sendo ofertada. E não onde ela... Porque o que acontece, pensa bem, a partir do dado pessoal dessa pessoa, né, ou seja, o dado de onde ela mora, da residência dela, ela pode, talvez, ter uma negativa para aquele emprego, entende? Que pode... A partir de uma inferência, ou seja, ela mora distante, ela vai estar... Uma coisa preconceituosa, ele mora na favela, tal. Aí a pessoa fala assim, eu não vou contratar por causa... Eu entendo. Um exemplo, exatamente. Mas isso. Essa mesma informação, ela pode ser utilizada por mal, mas ela pode ser utilizada por bem. Até para a questão de... Porque é o seguinte, eu como empresário, eu tenho uma pessoa que mora a 5 quilômetros, o outro mora a 30 quilômetros. Ok? Então eu vou dar preferência para quem esses dois têm a mesma qualificação. Isso para mim pode ser um divisor, porque eu vou pegar uma pessoa que vai ter o menor desgaste e tem uma possibilidade de dar certo. Até porque quando um empresário contrata um funcionário, ele está admitido, mas ele também tem que ser admitido. Então, ou seja, o funcionário também tem que gostar daquilo. Porque às vezes a pessoa aceita o emprego no primeiro momento, só que quando ele começa com aquela atividade de transporte, de translado até o trabalho, ele fala, não, está muito cansativo, eu não vou mais. Aí a pessoa que poderia estar sendo bem aproveitada por morar próximo, não está sendo aproveitada por causa dessa informação, entendeu? Então, ou seja, eu acredito que possa ter, tem os dois momentos, eu tenho essa percepção também, que a pessoa mora na favela, eu não vou contratar porque mora na favela, aí mora na favela já tem aquele estigma de pode ser marginal, entendeu? Então, ou seja, existe essa possibilidade, mas também tem uma característica da empresa, entendeu? O que essa informação pode prejudicar a empresa, ou a falta dela, melhor dizendo, entendeu? A minha percepção, eu não sei se fiz entender, mas... Não, entendi. Esse é um exemplo onde o tratamento de dados pessoais, que para aquela contratação, digamos, porque assim, a lei ela trabalha com finalidades. Então, qual é a finalidade daquela entrevista, digamos assim? É ver a qualificação da pessoa. Essas informações, como você exemplificou, podem ser relevantes, né, mas são secundárias e também podem, e acaba acontecendo isso na prática, levar a uma discriminação. Né? E a lei vem justamente, um dos princípios da lei é o tratamento de dados não discriminatórios. Né? Então, a gente sabe que muitas vezes dados como esse que a gente acabou de exemplificar, onde a pessoa mora, ou se a pessoa tem filhos e etc. Pode levar a um tratamento discriminatório e ter uma negativa na vaga. Não é informação que é discriminatória, é a pessoa que é discriminatória.
Não, é o Porque tratamento que vai ser dado, isso, não, né? mas é essa pessoa que tem esse viés, entendeu? Porque não é o dado não está Não, gerando exatamente. discriminação. Sim. É a pessoa... O tratamento que está sendo feito, né, a partir daquela informação, Isso. pode levar a uma discriminação Então, em relação a ela não ser, por exemplo, escolhida para aquela vaga. Então, mas a meu ver, aquela coisa, a gente pode até estar falando a mesma coisa e olhando de maneira diferente.